Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. No devocional anterior, falamos que há etapas para o crescimento de uma planta frutífera e que a qualidade do fruto é resultado do sucesso das etapas anteriores e que o sistema de raízes desta planta tem que ser sempre maior que a própria planta para poder sustentá-la. Daí sim ela poderá produzir frutos. Chegamos à conclusão que a nossa vida com Deus é da mesma forma. É preciso passar por todas as etapas de crescimento e que o sistema de raízes que Deus prepara em nosso coração é que determinará a qualidade dos frutos que produziremos no futuro. Então, neste devocional de hoje, falaremos um pouco mais do que um sistema de raízes fortes que geram frutos de qualidade. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz para nós: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Bom, para entendermos um pouco mais esse versículo, temos que voltar no passado e verificar que o povo de Israel nesse momento estava cansado dos juízes e queria para si um rei, conforme as outras nações inimigas já possuía. Um rei que poderia guiá-los em guerras, em vitórias. E com isso Saul foi constituído o seu rei, de acordo com a vontade do povo. Mas Saul fez coisas más e desagradou a Deus. Com isso Deus pede que Samuel, o profeta Samuel, vá ungir um jovem, para que esse seja segundo o coração dele. Esse jovem era Davi. Depois de Samuel passar pelos 7 filhos guerreiros que Jessé tinha, todos eles foram rejeitados por Deus. Mas eis que existia um 8º, o mais moço, Davi. Segundo estudiosos, tinham entre 13 e 15 anos de idade à época, e este pastoreava as ovelhas do seu pai, e ele foi o escolhido por Deus. Aí que vemos esse versículo: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Em outras palavras, Deus queria dizer que não estava preocupado se este futuro rei seria guerreiro ou não, pois ele não queria outro rei como Saul. O que ele estava procurando era alguém de coração puro e que se estivesse disposto a ser preparado por Deus, onde Deus pudesse criar um sistema de raízes fortes dentro dele e com seu crescimento interno poderia ser no futuro alguém que impactasse, no caso o reino de Israel, e que estabelecesse na nação de Israel uma fundação firme e de fidelidade a Deus. E assim Deus o fez. De todos que geraram frutos duradouros de qualidade na Bíblia, Davi foi incomparável. O legado que Davi deixou para a humanidade é impressionante. Davi uniu a nação de Israel política e religiosamente. Estabeleceu uma nova cultura de adoração a Deus. Depois de sua morte, a bênção sobre o trono de Davi mudou a forma de como Deus lidava com os outros reis que vieram após ele, pois o nível de excelência era Davi. O Messias Jesus Cristo é chamado Filho de Davi, pois veio da sua descendência. Os salmos escritos por Davi se tornaram o centro da adoração de judeus e também por nós cristãos hoje. Por milhares de anos, milhões de pessoas citaram, oraram, meditaram e adoraram a Deus com as palavras de Davi. Ele gerou frutos tão duradouros que continuam até hoje e que continuarão por toda a eternidade. Um homem segundo o coração de Deus. Que possamos compreender que nossa caminhada com Cristo não é uma corrida de 100 metros que temos que completar em 10 segundos, mas sim uma maratona. Você já viu algumas vezes esse tipo de corrida, onde aqueles que disparam logo na frente nunca chegam ao pódio, pois eles cansam no meio da jornada. Ao contrário disso, os favoritos sempre estão no início no pelotão intermediário e passam ali grande parte da corrida, porém na reta final ganham fôlego e chegam à vitória. O importante não é quão forte começamos a correr em direção ao chamado de Deus, mas sim o quão forte Deus nos fará ao final desta corrida. Pense nisso. Deus abençoe a todos.